Conteúdo das células e a classificação do Excel. Bom, isso é uma aula rápida, pessoal. Nós não vamos nem abrir o Excel. A ideia aqui é mostrar algumas situações que a gente precisa tomar cuidado para que a nossa classificação não nos traga resultados indesejados. Aqui a gente vai só apresentar para que vocês possam ficar ligados a alguma situação que apareça durante o curso, mas no final do último módulo, depois que a gente já passou pelos conceitos básicos e avançados da classificação, a gente vai retomar alguns desses problemas na prática. Legal? Bom, a ideia é a seguinte: quando há necessidade da gente classificar informações, os algoritmos eles precisam lidar com diversas situações possíveis. A gente não está falando de classificar simplesmente uma sequência de números como nós fizemos ali na hora de avaliar o algoritmo do Bubble Sort. A gente pode estar falando de é, classificar por uma coluna, por duas ou três colunas, por uma coluna em ordem ascendente, por outra coluna em ordem descendente, mas principalmente porque a gente está lidando com diferentes formas de informação. A gente pode estar classificando por um número inteiro, por um número decimal, classificando por campos de data, hora e data juntos, texto. Ou seja, existem várias situações na prática que os algoritmos precisam estar atentos para poderem lidar com elas. Letras, por exemplo, letra maiúscula, letra minúscula, quem vem antes, quem vem depois, certo? E no caso do Excel, além de várias situações que a gente pode enumerar, existe o problema da formatação das células também, que é de suma importância para que o algoritmo saiba como lidar em cada caso. Bom, a gente vai agora tratar uma lista de cuidados que a gente precisa ter, que englobam praticamente essas situações que nós falamos aqui. Bom, verificar se as formatações aplicadas estão de acordo com o conteúdo a ser classificado. É muito importante, se a gente tiver uma coluna que seja base para a classificação e essa coluna tenha valores numéricos, é muito importante que não haja nenhum número ali que esteja formatado como texto. É muito comum quando a gente importa informações de outras fontes de informação, às vezes um banco de dados ou de um arquivo texto para dentro do Excel, alguns números negativos, eles acabam sendo importados como texto. E aí a gente tem uma sequência de números formatados com números e um ou outro formatado como texto. O Excel não vai conseguir, ele pode se perder nessa formatação e não nos dar o resultado desejado. A mesma coisa se a gente tiver campos de data, alguma data formatada como texto, enquanto outras formatadas como data. Então é muito importante que antes da gente aplicar a formatação, que a gente garanta que cada coluna que vai ser utilizada como base de classificação esteja formatada de acordo com as informações que ela contém. Ok? Bom, remover espaços à esquerda. Nós já vimos que o caractere espaço ele tem a menor classificação nas tabelas de código, né? Então ele sempre vai ser classificado antes. Portanto, novamente também, assim como eu disse na hora de importar valores numéricos, quando a gente importa fontes externas, textos, muitas vezes eles trazem alguns caracteres em branco no início ou no fim. Esses caracteres em branco no início vão gerar um resultado inesperado, porque todas aquelas entradas que tiverem branco no início vão ser classificadas antes de todas as demais, fora da ordem alfabética que a gente esperaria. Verificar se os valores retornados por uma fórmula foram alterados. É muito comum quando a gente está fazendo um lançamento, por exemplo, de compras ou lançamento de vendas manual numa planilha, que a gente referencie, por exemplo, o nome de um produto ou um código do produto de uma outra planilha que tem um cadastro de produtos. Então, aí a gente faz uma referência direta ao endereço da célula. Se futuramente a gente for classificar aquele cadastro, é, muito provavelmente a informação que estava na célula, por exemplo, H2, não é mais aquela, porque a gente classificou. Só que aqui no nosso lançamento, eu estava referenciando direto a informação da célula H2. Então eu não vou ter mais a mesma informação que eu tinha antes. Tá? A gente vai ver isso. Esse é um dos casos que a gente vai ver com detalhes lá no final do terceiro módulo, tá? Mas a gente precisa ficar muito ligado, principalmente porque
é um fato que a gente não vai se atentar na hora. Eu fiz uma classificação, uma outra planilha que eu não estou olhando para ela, as fórmulas mudaram. Tá? Então a gente precisa ficar muito atento porque isso pode gerar muito problema. Reexibir linhas e colunas antes de classificar. Pessoal, se eu estiver fazendo uma classificação por colunas e algumas linhas estiverem ocultas, essas linhas não serão classificadas. Então elas vão ficar fora da ordem da classificação. E da mesma forma, se eu estiver classificando por linhas, a gente vai ver que o Excel tem uma opção do comando avançado classificar, é fazer classificação por linhas, e eu tiver colunas ocultas, essas colunas também não serão classificadas corretamente. Então, antes da gente fazer uma classificação, o ideal é reexibir todas as linhas e todas as colunas que por acaso estejam ocultas. E verificar a configuração de localidade. Essas são as configurações regionais do Windows, pessoal. Elas falam, por exemplo, se a gente usa ponto decimal ou vírgula decimal, se o separador de milhar é vírgula ou ponto, se a hora é dia, mês, ano ou ano, mês, dia. Então é óbvio que isso é importantíssimo, né? Se a gente está fazendo uma classificação e o algoritmo espera que uma data esteja ali como dia, mês, ano, mas na realidade ela foi digitada como mês, ano, mês, dia, a gente não vai ter a classificação correta, né? Se a gente tiver vírgula, ponto decimal. Então é muito importante que a configuração de localidade esteja de acordo com o que a gente está trabalhando, correto? Bom, e agora no final, simplesmente uma curiosidade, a gente tem falado muito aí de dado, informação, é, dado, pessoal, se refere a um conteúdo que a gente chama de atômico, ou seja, é um conteúdo que não pode mais ser divisível, como, por exemplo, uma letra, um número, o primeiro nome de uma pessoa, o código de um país de descagem ou o código de área. Esses são valores reconhecidos como um dado. Ele não pode ser mais dividido. Agora, quando eu tenho um agrupamento de dados, eu gero uma informação. Então, por exemplo, eu tenho um nome e um sobrenome, que são dois valores atômicos. Juntos, eles dão um nome completo, que é uma informação. Eu tenho o código do país, o código de área e o número de telefone. Três informações atômicas que juntas me dão uma informação que é o número completo do telefone. E, por fim, quando eu tenho um conjunto de informações, eu gero o que nós chamamos de conhecimento. Aqui o grande exemplo são um agrupamento das informações que a gente tem aí espalhado pela internet. Então, isso aqui é só uma curiosidade e a gente chega ao final desse nosso módulo. No próximo módulo a gente já vai começar a ver as funcionalidades básicas do comando classificar. Espero vocês lá.